Contos do Alvorecer. Em uma pequena cidade, vivia uma jovem chamada Ana. Ela era uma garota muito estudiosa e dedicada, e sonhava em se tornar uma médica renomada. Ana estudava dia e noite para alcançar o seu sonho. E um dia ela conseguiu passar no vestibular de uma universidade de prestígio. Porém, quando chegou à universidade, Ana se viu diante de um grande desafio. As aulas eram muito difíceis e ela se sentia perdida em meio a tanto conteúdo. Ela começou a ficar desesperada e passou a estudar ainda mais para tentar acompanhar o ritmo da turma. Porém, mesmo com todo o esforço, Ana acabou ficando doente por causa da pressão e do estresse. Ela ficou de cama por vários dias, sem poder estudar ou fazer nada. Quando finalmente se recuperou, percebeu que havia perdido muitas aulas e estava atrasada em relação aos outros alunos. Ana ficou muito triste e arrependida, e se perguntava o que poderia ter feito de diferente para não ter chegado àquela situação. Foi então que se lembrou de um provérbio que sua avó costumava dizer: "Não adianta chorar sobre o leite derramado." Isso queria dizer que não adianta se lamentar pelo que já havia acontecido, mas sim procurar uma solução para o problema. Ana decidiu que iria recomeçar seus estudos do zero, sempre se preocupar com o tempo que havia perdido. Ela foi atrás dos professores para tirar dúvidas, participou de grupos de estudos e fez o possível para recuperar o tempo perdido. E aos poucos, ela foi se recuperando e conseguindo acompanhar as aulas. No final das contas, ela conseguiu se formar na faculdade de medicina e se tornou uma médica muito respeitada. Ela nunca mais esqueceu a lição que aprendeu com o provérbio de sua avó, e sempre se lembrava que não adianta ficar se lamentando pelo tempo perdido, mas sim correr atrás do prejuízo e fazer o possível para alcançar os seus objetivos. Ana foi contratada em um hospital renomado. Ela estava muito animada com a oportunidade de trabalhar em um lugar tão importante e estava determinada a mostrar o seu valor. No entanto, sua empolgação logo se transformou em um pesadelo quando um paciente que ela havia tratado no passado acabou morrendo. O paciente tinha uma doença rara e, apesar dos melhores esforços de Ana e da equipe médica, não conseguiram salvá-lo. Ana ficou arrasada com a notícia e começou a questionar suas habilidades como médica. As coisas ficaram ainda piores quando Ana recebeu uma carta anônima acusando de negligência médica, no caso do paciente que faleceu. Ela ficou desesperada e começou a investigar a situação por conta própria. À medida que Ana mergulhava na investigação, ela começou a desvendar uma conspiração envolvendo um grupo de médicos corruptos que estavam encobrindo erros médicos. Ana percebeu que o paciente havia morrido, não tinha recebido o tratamento adequado e que sua morte poderia ter sido evitada se tivesse sido encaminhada para o tratamento correto. Com a ajuda de um colega de trabalho, Ana reuniu provas suficientes para expor a corrupção dos médicos envolvidos. Ela denunciou a situação às autoridades e os médicos envolvidos foram demitidos do hospital. Ana foi reconhecida pela sua coragem e integridade e foi promovida. Embora tenha sido um momento difícil para Ana, ela saiu forte e confiante de toda a situação. Ela aprendeu que, apesar dos desafios, é possível fazer a coisa certa e lutar por seus pacientes. Com sua experiência, ela agora se tornou um modelo a ser seguido pelos outros médicos do hospital. Moral da história: a honestidade é o melhor remédio. Isso significa que, assim como os medicamentos podem curar doenças, a honestidade pode curar situações difíceis e conflitos, trazendo paz e justiça. É sempre importante ser honesto consigo mesmo e com os outros, especialmente quando estamos em posições de responsabilidade, como foi no caso da personagem Ana.